Muito bem. Na nossa live de hoje, nós queremos, de uma forma bem especial, ter um tempo para conversarmos a partir do tema formação de discípulos. O que é, por quê, como, e a partir disso, então, temos alguns segmentos, algumas ideias práticas e como podemos reforçar o que já estamos fazendo e temos novas iniciativas. A nossa live de hoje conta com um convidado especial, mais uma vez, está conosco David Corfield. David atualmente reside lá em Pittsburgh, Estados Unidos. Ele é missionário da CEPAL, ou CIA Internacional. David é autor de vários livros aqui no Brasil, que tem abençoado, nos deixado aí um legado, né? É fundador do MAP, Ministério de Apoio a Pastores, Igrejas e Rever, Restaurando Vidas, Equipando Restauradores. Esses ministérios hoje já não estão mais só no Brasil, mas também estão nos países de fala espanhola. E na Aliança Evangélica Mundial, na UEA, o David coordena o grupo de trabalho de pastoreio de pastores, participando desse grupo de trabalho específico agora para a década de fazer discípulos, que daqui a pouquinho ele vai contar um pouco mais para a gente. E também integra a equipe de Edmund Shaw. E ali, David coordena o movimento de igrejas que intencionalmente fazem discípulos. Então, nós temos hoje aqui conosco o David, é uma alegria estar conosco, e os livros do David, que são livros hoje editados pela Mundo Cristão aqui no Brasil, o livro Introdução à Restauração da Alma, e o livro Aprofundando a Restauração da Alma, que você, olha só, pode adquirir com um super desconto na editora Mundo Cristão. E esse cupom, para quem está participando aqui da nossa live Década de Fazer Discípulos, vale na Mundo Cristão até 12 de julho. Então, é um desconto exclusivo. No site, os livros da Mundo Cristão já estão com 20%. Mas você que é participante da live aqui, Década de Fazer Discípulos, vai ganhar um desconto de 15% a mais. Então, 35% de desconto nos livros Introdução à Restauração da Alma e Aprofundando a Restauração da Alma. E as compras acima de R$120, vocês ganham, então, o frete grátis. Para isso, você vai ver nos comentários das nossas redes sociais o cupom, o código DAVIMC, tudo com letra maiúscula, que você vai colocar lá na hora de pagar, dizendo, então, adicionar cupom de descontos e pronto, 35% nesses dois livros. Mas tem mais, tem também o livro da Editora Vida, 2 livros da Editora Vida, olha que bênção, livros que nos têm abençoado durante anos, o livro Líder que Brilha, que se você não leu ainda, você precisa ler, presentear seus amigos também, Líder que Brilha na Editora Vida e o livro Casamentos que se Fortalecem por Meio da Mentoria. Também nos comentários em nossas redes sociais você vai identificar o cupom DAVI10, que você precisa colocar lá no site da Editora Vida para adquirir esses livros. Mas atenção, esse cupom só vale até 15 de maio, por 2 dias, então se apresse. David, muito bom estar com você aí. Então, muito bem-vindo e muito obrigada por falar para nós nessa noite novamente. Ila, é uma grande alegria estar com você, estar com meus amigos, meus amados do Brasil, estar compartilhando sobre a Década de Fazer Discípulos. A Década de Fazer Discípulos é um projeto da UEA, a Aliança Evangélica Mundial. A Aliança Evangélica Mundial é composto de 130 alianças evangélicas de 130 países. Na América Latina são 23 membros e Brasil, sua aliança evangélica, é um desses 23 membros. É uma imensa alegria estar caminhando com líderes do Brasil neste projeto. Brasil, para minha muito alta alegria, está na frente, na verdade, de todos os outros países, todos os 130 países, quanto a este projeto da Década de Fazer Discípulos, porque temos uma consulta de um dia inteiro, de aqui a uma semana, 19 de maio, terça-feira, com mais ou menos 60 líderes estratégicos do Brasil, online, o dia todo, avançando para criar um movimento nacional de fazer discípulos.
Muito bem, então estamos aí às vésperas e estamos nas redes sociais convidando as pessoas para estarem intercedendo por essa consulta nacional. Vamos ter conosco aí vários líderes de movimentos, MDA, NDA, Rede, Inspire, Projeto Igreja Multiplicadora, vários líderes denominacionais, pastores de igrejas que estão servindo outras igrejas a partir dos seus movimentos. E queremos criar uma sinergia. Temos 2 objetivos nessa consulta 19 de maio. Ore conosco. Primeiro, ouvir Deus. O que Deus tem para nosso país nesse tempo, a partir do movimento de discipulado. E segundo, ouvirmos uns aos outros. Que riqueza estamos tendo no Brasil de movimentos. Ouvindo um ao outro. Todos nós vamos sentar iguais, líderes de vários movimentos, e vamos nos ouvir. O que meu movimento pode contribuir com o movimento de outros e o que eu posso aprender dos movimentos de outros. Vai ser uma experiência do céu na terra, realmente vivendo o reino de Deus entre nós, na medida em que vamos nos relacionando e ouvindo um ao outro. Então, você que nos ouve, esteja intercedendo, porque queremos realmente ser impactados por Deus nesse dia e sair dali com um movimento e iniciativas de outros espaços e iniciativas de sinergia entre os diferentes movimentos. Mas, David, falando dessa riqueza de movimentos no Brasil e que você diz, uau, o Brasil realmente está na frente com tantas coisas acontecendo, nós temos, então, no Brasil, esses movimentos que estão mobilizando, estão capacitando a igreja brasileira para essa vivência do discipulado. E essa diversidade, ela traz uma riqueza muito grande, atendendo a diferentes necessidades da igreja brasileira. Então, mas pensando em nos ajudar a entender melhor o que nós queremos comunicar quando nós falamos em discipulado. No seu entendimento, do que se trata o discipulado autêntico? Quando falamos de discipulado autêntico, acho que precisamos dar algumas definições. A definição de discípulo, a definição mais simples possível é ser seguidor de Jesus. Se não lembramos mais nada, é isso. Ampliando essa definição, podemos dizer que é um seguidor comprometido de Jesus, que intencionalmente está se tornando mais semelhante a Ele, estendendo sua missão. Há 3 componentes nessa definição. A componente de ser um seguidor, imitador, o componente de crescimento, o componente de envio. Então, uma definição profunda de discipulado tem esses 3 componentes. De ser um seguidor que imita a Jesus, de crescer intencionalmente e de ser enviado. Uma segunda definição importantíssima seria a definição de fazer discípulos. A resposta, ou definição mais simples para não ter nenhum problema em lembrar, seria fazer seguidores de Jesus. 4 palavras. Fazer seguidores de Jesus. De novo, ampliando isso, podemos dizer que o discipulado, fazer discípulos, é uma relação com 2 qualidades. Uma relação de amor e compromisso. É muito engraçado ser casado com minha esposa Débora. Faz mais ou menos 2 meses, ela olhou minha definição de discipulado e falou, e onde está o amor? Que não tinha a palavra amor em minha definição. Então, hoje eu tenho, graças a ela, que vive as esposas. Então, fazer discípulos é uma relação de amor e compromisso, na qual os discípulos de Jesus caminham juntos. Essa frase é fascinante, porque tem uma combinação de mutualidade e reciprocidade, ao mesmo tempo que tem a opção de ter um líder discipulador no mix. O ideal é quando temos essas 2 coisas juntas. Um discipulador que realmente toma a iniciativa, é proativo, se entrega a favor do grupo todo, e ao mesmo tempo uma mutualidade onde todos estamos aprendendo de todos. A terceira frase da definição de fazer discípulos, a primeira é uma relação de amor e compromisso. Segunda, na qual os discípulos de Jesus caminham juntos. Na terceira, para crescer intencionalmente na semelhança de Cristo.
Possivelmente a palavra intencional é uma das palavras mais chaves da definição. Alguém falou recentemente, me assustou totalmente, quando falou, toda a igreja está fazendo discípulos. Eu não sei exatamente qual definição de discípulo ele estava usando, mas poucas pessoas estão crescendo intencionalmente. A grande maioria de crentes, eu não me surpreenderia se chegasse em 90% ou mais, estão crescendo acidentalmente, não intencionalmente. Isso não é ser discípulo. Um discípulo não é uma pessoa acidental, é uma pessoa intencional. E a última frase da definição, crescer intencionalmente na semelhança de Cristo em cada área de suas vidas, não é a última frase, é a penúltima frase. Cada área de suas vidas quer dizer que atinge todo o nosso ser, de dentro para fora e todas as esferas de nossas vidas. Não é uma coisa apenas espiritual ou até apenas emocional. Chega ao intelectual, chega ao social, chega ao físico, chega a cada dimensão de nossas vidas. E a última frase da definição é de, por sua vez, discipular a outros. É impossível ter uma boa definição de fazer discípulos se não há esse aspecto de reprodução, de multiplicação. Uau, temos ali coisas preciosas. Mas não se preocupe, se você não memorizou tudo, nós enviamos já como tarefa prévia para sua leitura. Se você não conseguiu fazer essa tarefa prévia, tudo que foi dito aqui está no documento dessas perguntas frequentes sobre ser discípulo, que você pode depois novamente ler. Vamos colocar o link em nossas redes sociais e você pode ler no site Homens Mentores, Mulheres Mentoras, publicado em nosso blog. Perguntas frequentes, vai achar lá e pode memorizar. Mas tenha uma caneta e um papel com você, porque Deus com certeza quer trazer coisas especiais para você nessa noite. Anote toques divinos para a sua vida nessa noite e se comprometa em gerar mudança em sua vida a partir do que você está ouvindo. Cultura de discipulado, certo, David? Aleluia. Okay. Mas vamos adiante, David. Olha só, nessa perspectiva... Então, nós queremos agora também pensar que nós precisamos obedecer e trazer mudança. Mas nem sempre isso é tão confortável, trazer mudanças em nossa vida. Anotar o que Deus fala conosco hoje é fantástico. Mas isso gerar mudança em nossa vida, na maneira como lideramos, como pastoreamos, como somos discípulos, como fazemos discípulos. Então, isso muitas vezes é complicado. Mas, então, na sua perspectiva, Dei, por que nós temos tanta dificuldade em fazer discípulos ou em viver discipulado? Essa é uma boa pergunta. Infelizmente, é uma pergunta muito grande com muitas respostas. Eu quero iniciar minha resposta falando de 3 gigantes espirituais no mundo espiritual, na área de batalha espiritual. O primeiro gigante que acaba com a maioria de pastores é o ativismo. Eu lembro quando eu tinha 21 anos, eu estava na Bolívia como missionário de 1 ano, um curto prazo, e eu falei com meu grande amigo, diretor da maior denominação do país nessa época, e também grande amigo, você tem que fazer discípulos. E ele falou, David, você tem toda a razão, mas eu sou presidente da denominação, sou pastor titular da igreja sede, estou ensinando no seminário bíblico, e fez a lista das atividades e ao fim falou, e não tenho tempo. Meus queridos, essa denominação não é mais a maior denominação da Bolívia. Essa denominação tem passado por múltiplas crises de presidentes, líderes carnais. Não podemos negociar o fazer discípulos. Temos que matar o gigante do ativismo e Deus fez algo impressionante com Covid-19. Você pode ler meu artigo depois, que está nos sites que a Ilha tem comentado,
Covid-19, oportunidade inédita de fazer discípulos, porque Deus está nos dando uma chance para matar esse gigante do ativismo. 2 outros gigantes, orgulho. Muitos líderes cristãos acham, não, eu não preciso ser discipulado, eu sou missionário CEPAL, eu sou pastor das Assembleias de Deus, ou qualquer cargo que Deus nos dá. Mas, na verdade, para Jesus, seus discípulos eram os apóstolos. Não devemos parar e pensar, eu não preciso. Cada um de nós, eu preciso ser discipulado. Eu estou imensamente grato a Deus por Edmund Chan de Singapura, que é meu discipulador e meu mentor, e quero te animar a sair do orgulho, entrar na humildade de saber que você é um eterno aprendiz, um verdadeiro discípulo. Terceiro gigante espiritual é a desconfiança. Muitos se fecham à vulnerabilidade inerente ao discipulado por estar feridos e não haver resolvido esses feridos, ou por más experiências. Existe um discipulado desvirtuado, doloroso e abusivo, especialmente com um modelo hierárquico, autoritário ou imposto, não baseado em amor. Então, uma das grandes razões são esses gigantes espirituais. Uma segunda razão é que somente os discípulos podem fazer discípulos. Que coisa incrível. Professores de seminário fazem estudantes, ou até maestros. Mas apenas discípulos podem fazer discípulos. É necessário ser antes de fazer. Ser um discípulo se baseia em render-se, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e morrer para si mesmo. Não é fácil ser discípulo. Uma terceira razão é que programas, currículos, materiais e doutrinamento domina nosso ensino. Temos um modelo de ensino mais que um modelo de discipulado. Na verdade, nas traduções velhas da Grande Comissão, em Mateus 28, falava de ensinar as nações. Nem usava a frase fazer discípulos. É profundamente contracultural fazer discípulos. E não temos modelos. Temos poucos líderes que são discípulos que fazem discípulos. Ore e vai atrás. A primeira vez que eu fui atrás de meu pastor, quando eu tinha 22 anos, e pedi para ele me discipular, ele me falou, David, eu não sei de que você está falando. Ninguém nunca me pediu isso. Mas estou disposto a caminhar com você e descobrir o que Deus pode fazer. E Deus usou esse homem poderoso profundamente em minha vida. Então, vai atrás. Pode ser que a pessoa nem saiba, igual esse pastor meu. Mas você, tendo o espírito de discípulo, você vai formar, vai criar um discipulador. Então, não fica se desculpando, dizendo, não há ninguém. Se você é um verdadeiro discípulo, você vai criar um discipulador em outra pessoa através de seu fome e sede de ser discipulado. Mas muitas vezes é confortável ficarmos atrás de um conceito teológico e falarmos de teologia sem precisarmos falar de nós. E queremos nos proteger, porque o discipulado pressupõe que eu fale de mim. Onde estão meus problemas, minhas angústias, minhas limitações. Fale e ganhe a habilidade de ouvir o outro falar sobre mim também. Sim. E ganhar esse feedback. E, enquanto falamos de teologia e ensinamos Bíblia, só não precisamos falar de nós. Então, naturalmente, queremos nos proteger, não é mesmo? E isso é uma lástima, porque isso impede que nós cresçamos, não é? Sim, sim. Queremos conversar também que nós entendemos que precisamos obedecer à ordem de Jesus. Precisamos fazer discípulos, precisamos ser discípulos e queremos ser obedientes. Mas quais as iniciativas pessoais que poderiam nos ajudar nesse processo de sermos discípulos e de sermos discipuladores? Como podemos, então, melhorar nisso? E a minha primeira resposta seria que precisamos ser centrados em Cristo. Isso pode parecer demasiado óbvio, mas
final das contas, somos discípulos dele. E se não estamos conectados com ele, se eu não me conecto com ele diariamente, se eu não estou permanecendo nele, eu não tenho chance de ser um verdadeiro discípulo. Né? Eu vou ser um crente, eu vou ser um membro batista ou qualquer denominação que sou, mas eu não vou ser discípulo se não estou centrado em Cristo, conectado a ele, e então podendo ajudar a outros a fazer o mesmo. Nada pode substituir ser centrado em Cristo. Isso é o coração de ser um verdadeiro discípulo. Uma segunda chave para começar a fazer discípulos é um compromisso individual. Cada um de nós precisamos nos comprometer a ser um discípulo sem esperar aos demais. Pare de queixar que fulano não é um discipulador, ou Beltrano não está levando a sério a grande comissão. Não é fulano nem Beltrano, é você. Você é responsável por apenas uma pessoa, sua própria pessoa. Você não é responsável por seu pastor, ou seu líder denominacional, ou qualquer outra pessoa. Você é responsável para ser obediente ao Rei Jesus, que com toda a autoridade no céu e na terra, te chamou a fazer uma coisa: fazer discípulos. Uma terceira coisa que quero destacar quanto a como fazer discípulos é que há múltiplos modelos de discipulado. Há uma grande confusão e grande problema quando pensamos que há apenas um modelo. E isso tem distorcionado o discipulado e tem trazido muita resistência. Tem alguns movimentos que creem que o discipulado é 1 a 1 e vão morrer dizendo isso. E outros resistem a esse movimento porque não creem que pode ser apenas 1 a 1. Ou vice-versa. Tem outros que dizem que pode ser apenas em grupo. Nada dessa coisa de 1 a 1 que cria dependência e tem todas as suas críticas sobre 1 a 1. Mas, na verdade, as duas coisas precisam ser trabalhadas e juntadas, porque há vantagens em cada um dos dois. Algumas pessoas são muito fortes em dizer tem que haver um líder, um discipulador. Outros dizem, não, tem que ser algo de mutualidade, de reciprocidade, de colegiado. E quando alguém pega apenas um modelo e não quer abrir mão disso, isso acaba causando muitos problemas. Deus nos fez tão diferente, nos fez com tantas personalidades diferentes. Eu e minha esposa temos discutido por vários anos, porque ela não gosta do conceito hierárquico, onde há um líder e uma relação vertical. E eu tenho tido dificuldade em aprender dela que o discipulado pode ser mútua e recíproca e não precisa de um discipulador necessariamente. Então, estou gradualmente, está tomando alguns anos para Débora me ensinar, chegando a entender que há múltiplos modelos de discipulado e precisamos de todos eles. E o ideal é quando todos os modelos se entrelaçam. Então, de novo, vá para o site da ILA, o site de Homens Mentores, Mulheres Mentores, para ver meu artigo que aprofunda isto, um artigo que se chama Fazendo Discípulos, Primeiros Passos. Quero fechar com uma última dica sobre como fazer discípulos. Escutar de Deus, escutar a Deus através das Escrituras, através do Espírito Santo, através um do outro, os dons espirituais, através das circunstâncias. Blackaby e King são absolutamente fantásticos em seu livro Experimentando Deus e Fazendo Sua Vontade. Não conheço outra coisa que mais me ajudou a crescer em escutar a Deus. Primeira vez que eu vi esse livro, se você conhece o livro, você sabe que é pesadíssimo. 60 estudos, e cada estudo requer 1 hora ou mais de preparo. E eu vi o livro e falei, ninguém nunca vai fazer isso é ridículo. Minha filha Caris, aos 13 anos, foi atrás de Débora e falou, Débora, mami, eu quero aprender isto. Eu quero experimentar a Deus e fazer sua vontade. Minha filha Raquel, de 11 anos, viu que Débora e Caris estavam fazendo e ela queria juntar-se, mas não queria quebrar algo que Caris estava fazendo. Então, ela veio atrás de mim e falou, papi, eu quero o mesmo. 11 anos. Ela me ensinou
a entrar nesse livro e escutar muito melhor a Deus. Esse é o quarto passo, dos que eu estou ressaltando aqui, possivelmente o primeiro passo entre todos, porque sem escutar a Deus nunca seremos bons discípulos, muito menos bons discipuladores. Sim, que lindo. Você traz muito conceito, nós estamos vivendo tanto agora nesse tempo de isolamento social, uma proximidade maior entre as famílias. Que riqueza que como pais ou irmãos, ou possamos ter algum material junto e caminhar juntos. Deixar o material nos provocar, Deus falar conosco, e não só compartilhar o conteúdo do material, mas nossa vida a partir desse material, né? O conhecendo Deus e fazendo sua vontade é muito precioso nisso, porque hoje eu usei uma expressão que no sul do Brasil se fala muito, nos aperta sem abraçar. É quando nos bota contra a parede e diz, opa, e ele tem perguntas estratégicas no final de cada dia, quando a última diz assim, como vou obedecer isso que estou ouvindo ali falar? Então, essa coisa do discipulado, de aplicar a nossa vida, e a riqueza do que você traz, a experiência de fazer isso em família também. Que coisa linda isso, não é? Muito pertinente para a nossa época e nossas casas, não é, pessoal? Mas olha só, a Conceição Tavares de São Paulo está perguntando qual a frequência você sugere de encontro do discipulador com o discípulo. Conceição, eu te amo. Um abraço para todos os meus amigos, queridos irmãos e irmãs da PIBG. O que eu entendo é que apenas assunto de deixar suas redes e seguir a Jesus tempo integral, não? É muito fácil. Quando a Bíblia diz que Jesus chegou no cumprimento dos tempos, o tempo perfeito, eu acho que ele viveu um tempo que nós não conseguimos viver. E quando eu digo deveria ser um encontro semanal, muitas pessoas se assustam. Se eu digo que deve ser de 90 minutos, se eu digo que deve haver o mesmo tempo de preparação para o encontro, as pessoas já começam a desistir antes de começar. Meu Deus, você está pedindo cada coisa. Queridos, Jesus é dono. Eu gosto muito de Paulo. Um dos meus versículos favoritos. Eu sou crucificado com Cristo. E eu não vivo mais. Mas Cristo vive em mim. Então, Conceição, voltando à pergunta, eu estou praticando um modelo que tem a ver com reunião semanal, com conteúdo que requer preparação de 90 minutos, encontro de 90 minutos, com 4 pessoas, um microgrupo. Mais que isso, as pessoas se escondem, se perdem, não há tempo para realmente ouvir as pessoas. Menos que isso, pode ser até 3. 3 funciona, mas 4 é bem melhor, porque cria maior diversidade de personalidades, de dons, de perspectivas, de experiências. Eu, com mais 3, acabo aprendendo profundamente de cada um dos 4. Eu posso estar liderando e sendo o discipulador. Neste modelo que eu estou começando a usar agora mesmo, depois de mais ou menos 2 meses, a liderança é rotativa. Se você pensa num grupo de 4, isso quer dizer, depois de 2 meses, cada um está liderando cada mês. E chegando ao final do currículo, no final do livro, no final do manual, em um ano, cada pessoa já liderou 10 vezes. E já quebrou totalmente o conceito, eu não sei fazer isto, eu não sei liderar isto. Cada pessoa inicia com um pacto de 5 assuntos, e o 5º assunto é, eu vou repetir este processo com 2 ou 3 outras pessoas quando eu termino este processo. Bom, chegando ao final de um ano e havendo ensinado 10 vezes, a pessoa diz, sei fazer. Não é
ciência nuclear. Não é uma coisa terrível e difícil. E eu até tenho o manual do instrutor em minhas mãos, o manual que eu já preenchi, eu já coloquei minhas respostas e eu posso ir acrescentando outras respostas na medida que eu vou passando para outras pessoas. Então, isso é minha proposta. Coisas que são grandes e sérias, os cultos dominicais, reuniões de oração, etc., nós fazemos semanalmente. Eu acho que esta é uma coisa grande e importante. Sim. Quando você fala do crucificado, eu lembro de uma frase do Edmund Schack, que esteve conosco numa live anterior, onde ele fala de Gálatas, ele diz que um discípulo não é só um cristão comprometido, ele é um cristão crucificado, que vai Amém. além. Isso é tão lindo. Quando ontem ouvi uma expressão de Clarice Ebert, quando ela diz que negar a nós mesmos é negar de sermos deuses para nós mesmos. E que coisa linda isso. Esse é o processo discipulado. Mas o que me chama também a atenção, David, esse quando eu chego para o meu encontro de discipulado, que na cultura do discipulado, 10% do crescimento acontece no encontro. 90% acontece com tarefas prévias, que eu me preparo. A expressão que você sempre diz, eu chego já no encontro do meu grupo de discipulado voando alto. Eu já chego aquilo que eu ouvi Deus. Então, eu penso que esse é um processo muito importante de me responsabilizar pelo meu crescimento. Porque antes você disse que um dos obstáculos também é ficar responsabilizando os outros. Isso já vem lá do Éden, não é que Adão disse, a mulher que tu me deste, a serpente, alguém é culpado por eu não ter discipulado, né? Mas, então, eu me responsabilizo, tenho uma tarefa prévia que eu me responsabilizo de ouvir Deus para a minha vida. E com isso, a gente vê o nível de compromisso da pessoa com o seu crescimento, porque ninguém muda ninguém. Então, eu chego no meu encontro, no meu grupo de discipulado, já o meu encontro com o discipulador, já ouvindo Deus e trazendo essa perspectiva. E depois, com um segmento, algo que eu faço de mudança, de praticando como vou obedecer o que eu estou ouvindo Deus falar comigo. Então, o meu grupo se torna o lugar onde eu presto conta. Então, essa lei 1090 da cultura do discipulado, talvez fale um pouquinho do culto para nós, David, porque nós estamos falando do encontro do discipulado, do discipulador com o discípulo, ele é um encontro que deve provocar, deve ter tarefa prévia, deve ter segmento, se nós queremos aproveitar o máximo o crescimento. Mas nós não temos essa cultura começando com os cultos, que se tornam eventos. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, hoje é quarta-feira. Você que está ouvindo, assistindo, veja se você consegue lembrar o tema da mensagem do domingo. Quando eu estou numa igreja e, infelizmente, me pedem a pregar e eu lanço essa pergunta, uns 5% levantam a mão sobre lembrar o tema da mensagem do domingo passado. Apenas lembrar, meu Deus, como seria se alguém perguntasse quem fez algo com isso? Tiago é muito forte em dizer que estamos vivendo uma vida de engano se recebemos a palavra e não o obedecemos, não o vivemos, não o praticamos. E, infelizmente, a maioria de nossos cultos levam exatamente a isso. Porque o pastor, o pregador, tem pregado tantas vezes sem nunca perguntar nada sobre quem está obedecendo ou praticando o que ele prega, que todo mundo já se acostumou. Bravo, pastor, que mensagem bonita, me inspirou, me tocou, oh glória! E nada de transformação de vida. O próprio pastor fica chorando sobre a falta de transformação de vida em seus membros. Mas muito tem a ver com falta de cultura de discipulado. Então, deixa eu colocar uma proposta. Vamos imaginar que você prega 30 minutos no domingo. Minha proposta é que você sacrifica 5 minutos. Aí eu sei que isso vai quase te matar. Quer dizer, que você fica com 25 minutos. E você toma 2 minutos e meio de sua mensagem
ao final, para pedir todo mundo conversar com a pessoa ao seu lado, o que vão fazer esta semana com sua mensagem. 2 minutos e meio. Vai ser uma revolução. As pessoas quase dormindo ao final de 25 minutos vão acordar, vão começar a viver, vão começar a brotar, vão começar a levantar a voz ou chorar. Muita coisa acontece quando começa a conversar sobre suas vidas. E a proposta é que o seguinte domingo você já avisa que vai fazer isto. Antes de sua mensagem, você faz um slide, uma projeção dos 3 pontos principais e o tema principal, e você diz, e agora fale com a pessoa ao seu lado, o que você fez esta semana com base nessa mensagem. A primeira vez vai dar um susto. A segunda vez, as pessoas vão começar, não sei se na 4ª ou 5ª vez os diáconos ou presbíteros vão chegar para você e pedir que você vá para outra igreja, mas vai causar uma mudança de cultura. Você vai começar a incluir a cultura de discipulado em seu culto. Uhum. Muito bem. Olha só, aí algumas dicas bem... Estamos falando, a pergunta foi de iniciativas pessoais nessa área do micro, de vivermos discipulado. E algumas coisas bem preciosas estão surgindo também na conversa. A cultura do discipulado, as tarefas prévias, o segmento desde o culto, e também no próprio encontro. Mas o Felipe Espíndola, lá de Porto Alegre, ó o Felipe aí, né, amigão nosso. Felipe diz assim, quando estamos evangelizando alguém e essa pessoa decide seguir a Cristo, está na fase da consolidação. Eu entendo que discipulado só começa quando a pessoa se arrepende e demonstra frutos dignos de arrependimento. O que você acha? Quando começa o discipulado de fato? É uma discussão muito grande para os missiólogos ou os especialistas. Eu acho que é uma boa forma de mais ou menos resumir a discussão e já avançar. É dizer que o discipulado é uma relação de amor e compromisso, então pode até começar o que eu vou chamar de discipulado informal antes da pessoa entregar sua vida para Jesus. É dizer, o próprio discípulo, o próprio evangélico, pode amar e se comprometer e criar uma cultura onde está ajudando a pessoa a crescer intencionalmente. Eu chamaria isso de discipulado informal, porque a pessoa não sabe que é discípulo. Então, ainda não poderia ser, do meu ponto de vista, um discipulado formal. Isso começa quando a pessoa se identifica como discípulo e se compromete a ser um aprendiz intencional. Uhum. É interessante quando ele pode ir ganhando a cultura da prestação de contas, a cultura do relacionamento, a cultura de falar de si como um processo de amadurecimento para chegar a uma convicção da salvação, né? Eu imagino o quanto Jesus caminhou 1 ano e meio com os discípulos antes de chamar eles a passar uma noite orando e o pai dizer, são esses caras, e no outro, naquele dia seguinte ele dizer, vem caminhar comigo, né? Então, independente do nome que queremos dar, nós precisamos aprender a nos relacionar e a ganhar essa cultura de estarmos próximos das pessoas para podermos comunicar o amor de Jesus, não só por nossa fala, mas por nossa vida, né? Mas obrigada aí, Felipe, pela sua pergunta. E nós temos ainda, nós falamos de iniciativas bem interessantes, David, ali nas nossas, estamos seguindo o nosso roteiro que você leu como tarefa prévia ali, das perguntas, 6 perguntas frequentes sobre fazer discípulos. Então, nós temos mais uma aqui, nós falamos do micro, iniciativas pessoais. Agora, muitos de nós são pastores, e a Nazaré, inclusive, Nazaré Benítez, lá da Quadrangular de Porto Alegre, grande, usa muito a sua Bíblia de Estudo Discipulado nos seus grupos também lá, e a Quadrangular tem um trabalho muito especial com as pastoras, esposas de pastor, de discipulado, de mentoria no Rio Grande do Sul, entre elas,
elas estão caminhando, usando o material e tem sido bênção. A Nazaré faz esse comentário aqui também nas redes sociais, falando dessa coisa da hierarquia da instituição, porque nós estamos falando do discipulado para dentro da nossa igreja, então nós somos uma instituição, estamos ali. E a gente tem visto muitas denominações fazendo movimento como instituições. Então, nós queremos olhar um pouco macro, essas iniciativas a nível macro também de discipulado. Então, quais as iniciativas a nível mais macro, que como igreja, que como denominação, como cidade, ou como país, aleluia, a gente poderia ter e que poderiam nos ajudar nesse processo de sermos discípulos e discipuladores? Como podemos melhorar enquanto projetos, denominações, igrejas, para sermos mais assertivos nesse movimento de fazer discípulos? Excelente pergunta. Se você é pastor, se você é líder de uma denominação ou de uma associação de pastores em sua cidade, um conselho de pastores, uma das coisas que você pode e deve fazer é começar a semear a visão, como a parábola do semeador, lançar a visão. Motivar as pessoas, inspirar as pessoas, sensibilizar as pessoas, conscientizar as pessoas. A visão do discipulado, a visão de ser discípulos, a visão de chegar a ser discipuladores. Todo verdadeiro discípulo chega a ser discipulador. Então, ir semeando essa visão. Uma segunda coisa seria que você discipule a pessoas mentores, pessoas treinadoras, pessoas capacitadoras, habilitando pessoas para reproduzir. Isso se encaixa, então, com o micro, a letra C ali na tela. O micro é o que acabamos de falar, faz uns 5, 10 minutos. Tudo que falamos sobre um microgrupo, um grupo de 4, por exemplo, você teria que praticar como pastor, com mais 3 pessoas. Se a igreja é grande, pode ser com mais 3 pastores. Se a igreja é pequena, pode ser sua equipe pastoral. Se é uma denominação, temos um problema muito sério quanto a assuntos denominacionais e liderança denominacional, que é que quase sempre vem por eleição, e a eleição faz as pessoas rodar, e não é por chamado, não é por graça, não é por razões orgânicas. Mas quem está em um cargo de liderança deve pensar como que eu poderia chamar 3 pessoas para ser um microgrupo comigo? Como que eu poderia vivenciar este assunto? Porque se não estamos o vivenciando, tudo que falamos vai ser apenas de boca para fora e podemos causar mais problemas do que bênção. Quarta estratégia aqui é consultas participativas. É o que vamos fazer o dia 19 de maio, aqui, a terça-feira. E um de nossos objetivos dessa consulta é que todos os participantes orem sobre reproduzir essa consulta de alguma forma em suas denominações, em seus ministérios, levando as pessoas a conversar sobre como levantar um movimento de discipulado. Por exemplo, eu vou indicar aqui 3 denominações. Dentro da igreja metodista, que já vive um compromisso com discipulado de décadas, mas como fazer esse movimento explodir? Ou a igreja Assembleias de Deus, que já é um outro tipo de denominação e que eu oro muito. Eu passei 4 anos nas Assembleias de Deus e eu continuo tendo as Assembleias de Deus em meu coração. Meus amigos da Igreja Batista, onde eu passei 15 anos, sempre diziam de mim, coitadinho David, o pentecostal é nosso meio. E claro, os assembleanos falavam, coitadinho David, um bautista é nosso meio. Então eu ficava coitadinho em todos os lados. Mas levar essas consultas a nossos líderes. Se você é pastor, pense em fazer um retiro com sua liderança principal e de forma participativa, levar eles a estudar Mateus 28, estudar e conversar e discutir e aplicar e sonhar e ouvir a Deus. Finalmente, eu diria o assunto de capacitação. As pessoas não sabem como fazer discípulos. Eu lembro a primeira vez que eu passei 4 dias com 30 pastores e superintendentes quadrangulares em Belo Horizonte, quando eu iniciei meu ministério no Brasil em 92.
E quando terminamos esses 4 dias sobre o assunto de discipulado, eles tinham 2 convicções. Falaram, David, estamos absolutamente convencidos, temos que discipular. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Segunda convicção, David, não temos chance de discipular, porque ninguém nunca nos discipulou. E isso me levou a começar a viajar regularmente para Belo Horizonte, passar um tempo com superintendentes, um tempo com os pastores todos, e um tempo iniciando um movimento que foi muito além da igreja quadrangular na época. Então, temos que ter capacitadores, e realmente essas pessoas têm que saber como reproduzir estes microgrupos, que reproduzem microgrupos. Não temos que fazer tudo de uma vez. Um microgrupo vai demorar 1 ano para se multiplicar, mas já vai passar para 4 grupos. Quando você faça a multiplicação e continua esse processo de multiplicação, você vai chegar logo a 16. Logo depois a 16 vezes 4, 64, e a coisa começa a pegar fogo. O Ralph Rittenhouse, que é um pai desta criança aqui nos Estados Unidos, chegou ao 5º ano e descobriu que já não havia mais espaço suficiente na igreja e começaram a trabalhar com as nações. E o movimento agora tem ido para muitas nações. Você vai descobrir a mesma coisa. Você vai saturar sua igreja e perceber, meu Deus, temos que ir além. Temos que fazer discípulos das nações. Muito bem. Olha só, David, hoje nós temos várias, o que é interessante, porque nós temos várias denominações ou movimentos que estão entendendo que o discipulado precisa começar com um projeto intencional para o pastor viver esse discipulado, para que ele possa estender para a igreja local, que o discipulado não seja um conceito, mas que a igreja tenha o discipulado como uma estratégia central e que possa fluir dali cuidado, né? Então, eu lembro da frase do Edmund, que nós citamos muito em muitas outras lives e falas, mas que vale a pena a gente lembrar. Nós precisamos nos perguntar se estamos fazendo discípulos, sim. Precisamos nos perguntar que tipo de discípulos estamos fazendo, principalmente nós, pastores e líderes. Mas precisamos primeiro nos perguntar que tipo de discípulo nós somos, porque nós vamos reproduzir segundo a nossa espécie. Então, eu louvo a Deus porque tem denominações que são episcopais que estão começando com o discipulado dos seus bispos primeiro. Bispos caminhando com bispos em grupos de cuidado, discipulado mútuo, tendo um discipulador, e aí estendendo para os regionais, os estaduais, seja qual for a hierarquia. Mas o quanto é importante nessas relações termos pessoas com quem temos um nível de identidade. Então, essas esferas de responsabilidade que temos nas denominações, se temos alguém que tem uma esfera de responsabilidade semelhante, isso traz um nível de identificação para que possamos também caminhar juntos, né? Mas o que a gente percebe é que quanto maior o nível de responsabilidade numa denominação, um movimento, parece que mais sozinhos esses homens e essas mulheres caminham, não é mesmo? Então, quanto é importante quando pensamos o macro, primeiro não pensarmos para a igreja, se somos pastores, mas primeiro pensarmos para a nossa vida, para que possamos reproduzir, segundo a nossa espécie, na vida da denominação ou na vida da nossa rede, da qual estamos trabalhando, abençoando, ou na vida da igreja local, né? E nesse sentido, David, olha só, nós temos aqui uma pergunta que vem lá de Maricá, que está nos assistindo, o Vladimir Pinheiro de Castro. E ele pergunta assim, ele pergunta que muitas vezes nós temos uma equipe pastoral já envelhecida, com dificuldade de mudanças. Se o discipulado pode também ser uma forma de buscar novos vocacionados. Que coisa difícil, que coisa difícil. É fascinante entender a Jesus e entender como que ele fez discípulos e perceber que ele teve processos nítidos de seleção.
Na Bíblia de Discipulado, eu entro fundo num curso de discipulado de 8 módulos para grupos pequenos, crescer em discipulado. E um dos 8 módulos, com 8 estudos, é o módulo da seleção. Eu te recomendo esse módulo, que fala 5 estudos sobre os 5 processos de Jesus e também fala sobre critérios de seleção. Se nós selecionarmos bem, possamos nem ser os melhores discipuladores, mas vamos ter êxito tremendo. Em contraste com isso, podemos ser excelentes discipuladores, mas se não selecionarmos bem, o fruto de nosso esforço não será significante. Então, Vladimir, é muito importante sua pergunta e realmente fazer uma boa seleção. E muito bem que David lembrou, a Sociedade Bíblica do Brasil tem a Bíblia de Estudo do Discipulado. Um material rico, precioso. Nós falamos da cultura do discipulado, de tarefas prévias e de segmento. E a Bíblia de Estudo Discipulado tem mais de 400 estudos, onde podem ser usados para individual, mas também podem ser usados para grupos, com um texto bíblico de leitura e 5 ou 6 perguntas que previamente eu preciso responder. E sabe qual é a última pergunta? É aquela que te aperta sem te abraçar. É aquela que te bota contra a parede, como o livro Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, e diz como você vai obedecer isso. Então, muito precioso, se você pode, se já não adquiriu, adquirir e conhecer, é uma ferramenta para o discipulado muito preciosa e também para o seu estudo pessoal. Né? Quer dar uma palavra sobre a Bíblia, David, meio minuto? Apenas dizendo que essas 5 perguntas, todos têm um padrão. Em cada um dos 450 estudos, a primeira pergunta sempre tem a ver com a vida das pessoas. As 3 perguntas no meio sempre têm a ver com o texto bíblico, perguntas indutivas, de estudo bíblico indutivo. A última pergunta sempre tem a ver, como Ila acabou de dizer, com aplicação. Se nós estudamos a Bíblia e não a aplicamos, fazemos mais mal do que bem. Muito bem. Gente, estamos aí finalizando nossa conversa quase, né? Mas muito boa essa conversa, muito bom estar aí. Se você quiser nos trazer ali 1 minuto, 2, alguma palavra final de encaminhamento, de encorajamento, com você. 2 pensamentos. O primeiro é para vocês que são da nova geração, um pouquinho diferente de eu. Eu, com 67 anos, ainda tenho coração de nova geração. Mas eu captei esta visão, ou Deus captou meu coração, através de passar 3 dias com Howard Hendricks, quando eu tinha 20 anos. E a partir de 20 anos, eu faço uma coisa. Eu faço discípulos. Eu comecei a fazer discípulos de jovens, depois de líderes de jovens, depois de líderes da igreja, depois de pastores, depois de líderes de pastores. E hoje eu faço discipulado de líderes de movimentos de discipulado. Mas eu faço a mesma coisa. Desde os 20 anos, eu faço discípulos. A segunda coisa que quero deixar com vocês é que eu entrei em 5 anos de depressão quando perdi a igreja de meus sonhos. E no meio desses 5 anos, um grupo de pastores e presbíteros colocaram mãos em mim e oraram por mim. E um deles falou: David, você é tão perigoso para Satanás que ele quer te destruir antes que seu ministério comece. Isso marcou minha vida profundamente, porque eu sabia que eu não era perigoso para ninguém. Em minha depressão. Então eu sabia que ou isto vem de Deus, ou é uma coisa louca, carismática deste grupo aqui. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu estava saindo de Belo Horizonte de carro, e meu carro pegou um brito e caiu pelo precipício. Estava dando voltas. E eu pensei para mim mesmo, a Débora vai me matar. E o carro parou, depois de dar 2 voltas,
com uma árvore, não sei se dá para ver minhas mãos aqui, uma árvore dessa grossura parou meu carro. E quando depois me levaram para ver onde que o carro ficou e que estava absolutamente destruído, eu vi os outros carros que haviam caído nesse mesmo precipício e, sem dúvida, as pessoas não sobreviveram. E voltou à minha mente: você é tão perigoso que Satanás quer te destruir antes que seu ministério comece. E eu quero dizer, se você se entrega ao discipulado, você vai se tornar uma pessoa perigosa. Eu tive que sair do Brasil faz 10 anos. Eu entrei em depressão por 1 ano com ter que sair do Brasil. Para mim, o Brasil era minha vida, minha equipe, meu chamado. E, de novo, nesse ano de depressão, veio de volta a frase: você é tão perigoso que Satanás está procurando te destruir antes que seu ministério comece. A essa altura, eu liderava o MAP, eu fundei o Rever, eu publiquei mais de 20 livros, para dizer, antes de que meu ministério comece, parecia ser algo absurdo. Pero desse momento, desta minha saída do Brasil, Deus tem começado um movimento em América Latina toda. São 10 países da América Latina caminhando com movimentos de discipulado e pastoreio de pastores. E hoje sou parte de 10 membros de uma equipe mundial, da Aliança Evangélica Mundial, catalisando movimentos em todo o mundo. Então, se você se entrega ao discipulado para valer, você vai tornar-se também uma pessoa perigosa. E Satanás vai vir contra você. E você lembra Lucas 10, Mateus 10? Lucas 4. Lucas 4 especificamente diz, e Satanás o deixou até outro momento oportuno. E eu sei que Satanás tem aparecido diversas vezes em minha vida. E vai aparecer em sua vida. Então, entrando nesta aventura, não ande sozinho. Uau! Amém. Amém. Podemos receber essa palavra e realmente devemos, com temor diante de Deus, nos colocar em disposição de obedecer. Não, sozinhos não. Sim. Muitos estão, alguns aqui, perguntando como posso, por onde começar, não quero andar sozinho, quero experimentar discipulado e mentoria. Você que tem esse desejo, se comunique conosco pelas redes sociais e vamos organizar um tempo especial para quem quer aprofundar um pouco mais isso, como posso começar. Vamos fazer contato com você. Nos procure. Nós temos uma proposta para as lives Década de Fazer Discipulado, de não sermos só lives sem uma sequência, mas trazer um crescente de conhecimento e desafios e palavras para a sua vida e dicas de como você pode fazer. Então, vamos sempre encaminhar tarefas prévias para que você possa chegar, como o David diz, voando alto. Então, obrigada, David, obrigada, gente querida. E olhe no site da Mundo Cristão, a Editora Vida, Sociedade Bíblica, esse material, os livros e a Bíblia que você pode adquirir com desconto especial. Nos comentários, nas redes sociais, vamos colocar as dicas. Muito obrigada, David. Um tempo precioso, com certeza. Na presença de Deus tivemos hoje à noite. Amém. E transforma em bênção na vida de muitos. Gente querida, um grande abraço. Um abraço, David. Também.